Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz e nesta série de vídeos do meu canal aqui no YouTube, eu estou refletindo durante este mês de outubro sobre um fato marcante da história do Brasil. Trata-se da Revolução de 1930, que aqui está sendo questionada se realmente foi revolução ou um golpe de Estado. Isso você decidirá, né? Depois de toda essa reflexão que nós fizermos sobre a conjuntura, sobre o quadro geral, o desenvolvimento do processo histórico, né, que levou a esse movimento civil militar de 1930, que entrou para a história com o nome de Revolução de 30 no Brasil. No episódio de hoje, neste terceiro episódio da série sobre a Revolução de 30, nós iremos refletir um pouco sobre o desenvolvimento do processo político que conduziu ao movimento de 1930, a esse movimento rebelde, né, revolucionário, civil, militar de 1930. Vamos entender como tudo transcorreu em 1930. Era um ano eleitoral, portanto, já existia toda uma agitação política em virtude da competitividade, né, do acirramento das tensões eleitorais em virtude do pleito eleitoral de 1930. E esse molho político, que já era ardoso, né, foi apimentado ainda mais por um outro fato político, uma grande ruptura, uma ruptura política ocorrida no pacto fundamental de sustentação política das repúblicas oligárquicas, da República Velha, da Primeira República. Este pacto, conhecido como a Aliança Café com Leite, unia, nem sempre harmonicamente, né, mas mantinha os laços políticos de aliança, de união, entre as duas mais poderosas oligarquias do nosso território brasileiro, do nosso país. A oligarquia paulista e a oligarquia mineira, Estado de São Paulo e o Estado das Minas Gerais. A oligarquia paulista era representada por uma agremiação partidária chamada de PRP, Partido Republicano Paulista, que congregava as grandes lideranças e os grandes nomes da política no estado de São Paulo, da política regional paulista e da política nacional, do cenário nacional. A outra agremiação, o outro partido político, era o PRM, Partido Republicano Mineiro, que reunia as grandes oligarquias e coronéis do poderosíssimo estado das Minas Gerais. Existia uma aliança tácita, um pacto político fundamental que mantinha a chamada República Velha, a Primeira República. Este pacto foi denominado jocosamente, né, em tom assim piadístico, né, de anedota, de piada, ele foi apelidado de Aliança Café com Leite, porque as duas oligarquias representavam dois estados de desenvolvimento econômico agrícola e pastoril, agropecuário. O estado de São Paulo representando a maior produção cafeeira, a cafeicultura, os fazendeiros plantadores de café, os cafeicultores paulistas. E Minas Gerais, além também das plantações de cafezais, de café, se destacava no cenário nacional pela enorme quantidade de produção de laticínios, leite e seus derivados, manteiga,
queijo, etc. Então, esse pacto entre o PRP paulista e o PRM mineiro ficou conhecido jocosamente na história como a Aliança Café com Leite. O café de São Paulo e o leite, laticínios derivados das Minas Gerais, né? Então, esse pacto fundamental de sustentação política da Primeira República foi rompido. Foi rompido em 1930. As duas oligarquias, a paulista e a mineira, não chegaram a um consenso em relação à candidatura majoritária à presidência da República. Eram dois candidatos que disputavam dentro das oligarquias, dentro da aliança, Aliança Café com Leite. Essas candidaturas já estavam postas, né? Que eram a do governador de São Paulo, Júlio Prestes, e o governador das Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada. E como não se chegou a um consenso e a proximidade das eleições estava avançando, o governo federal, o presidente da República, Washington Luiz, por sua própria conta e risco, resolveu lançar definitivamente a candidatura do governador de São Paulo, Júlio Prestes. Ora, isso ofendeu os brios mineiros, a oligarquia das Minas Gerais, representada pelo Partido Republicano Mineiro. Por quê? Porque o Washington Luiz, que era carioca, mas era um político ligado à oligarquia de São Paulo, dos cafeicultores paulistas. Era um político vinculado ao Partido Republicano Paulista. Portanto, já estava no poder o PRP. Naturalmente, a sucessão deveria ser do PRM, Partido Republicano Mineiro, mas o presidente indica novamente um candidato do PRP. Isso ofendeu os brios da oligarquia mineira, que rompeu com São Paulo. Minas rompe com São Paulo. O Partido Republicano Mineiro rompeu a aliança Café com Leite com o Partido Republicano Paulista. E aí se forma uma coligação oposicionista denominada de Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal é o resultado de um pacto político, uma coligação política entre o Estado de Minas Gerais, o Estado do Rio Grande do Sul, o Partido Republicano Rio-Grandense, né, e o Partido Republicano da Paraíba, né, o Estado da Paraíba. Minas, Rio Grande do Sul e a Paraíba formam uma aliança, um pacto político que lança uma chapa presidencial com o candidato a presidente e vice, respectivamente. Para presidente, o governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Dornelles Vargas. E vice-presidente, o governador da Paraíba, João Pessoa. Essa era a chapa oposicionista da Aliança Liberal. Mas é claro, todos sabiam que esta chapa não teria a menor chance de vencer as eleições. As eleições, por força da máquina administrativa eleitoral, né, das oligarquias, da força dos coronéis, do voto de cabresto, eram sempre vencidas pela situação ou pelo candidato oficial apontado e apoiado pelo governo federal, que no caso era o governador de São Paulo, Júlio Prestes, do Partido Republicano Paulista. Foi ele que venceu as eleições. As eleições foram vencidas pela máquina eleitoral administrativa liderada pelo presidente Washington Luiz, que maciçamente elegeu o candidato do PRP, governador do estado de São Paulo, Júlio Prestes, eleito presidente da República. Só que ele foi eleito, mas não tomou posse, porque estourou a Revolução, ou o movimento político, civil e militar de 1930. O que foi que ocorreu após as eleições? A Aliança Liberal, a oposição, como sempre, alegou fraude. A eleição do Júlio Prestes foi uma eleição
fraudada, mas todas eram. Nessa época, sem a existência de uma justiça eleitoral rigorosa, séria, né? As eleições sempre eram fraudadas porque controladas na zona rural, né, pelos coronéis, pelos grandes proprietários de terra, né, os fazendeiros e as oligarquias dominantes. Então, sempre as eleições eram baseadas no controle dos coronéis e no voto de cabresto das pessoas ligadas ao coronel e que dependiam desse coronel, desse fazendeiro. Então, não era novidade o que a Aliança Liberal, a oposição, alegava. Né? Mas aconteceu um fato novo: o assassinato do candidato a vice-presidente da República, João Pessoa, que foi assassinado no Recife, na famosa confeitaria Colombo. Né? Tudo indica que o assassinato não teve uma conotação assim política muito forte. Pode ter havido algum componente político, sim, pode, né? Mas o assassinato teria sido passional. Envolvimento do João Pessoa com uma jovem professora na Paraíba e o namorado, o noivo, né? O ex-namorado, o ex-noivo dessa professorinha resolveu lavar a honra com sangue, como era próprio aqui da nossa região, aqui do Nordeste, e matou, desferindo tiros na confeitaria Colombo, matou o governador da Paraíba, João Pessoa, candidato a vice-presidente da República na chapa da oposição. Então, esse componente foi muito forte, porque mesmo não tendo uma motivação eminentemente eleitoral, política, acabou ganhando uma motivação política, porque João Pessoa era uma personagem política em nível nacional. Ele não só fora governador da Paraíba, mas, do que isso, ele fora candidato a vice-presidente da República e na chapa da oposição. E isso apimentou ainda mais um molho que já estava ardoso, né? Já estava ardendo esse molho político. Então, o assassinato de João Pessoa foi, por assim dizer, o estupim que acendeu, né, que detonou a explosão do movimento militar, né, da Revolução de 1930. Os quartéis entraram em prontidão, né, depois do assassinato, os comandantes militares, etc., e começaram as movimentações de tropas. Então, vejam, o rompimento da Aliança Café com Leite, a formação da Aliança Liberal, uma chapa de oposição, Getúlio, João Pessoa, derrotada nas eleições, e, posteriormente, o assassinato do João Pessoa, tudo isso, somado àquelas motivações do movimento tenentista, a crise econômica de 1929, deflagrou o movimento civil-militar de 1930, que é conhecido como Revolução de 30. No próximo episódio, no episódio 4, nós iremos falar como foi que iniciou e se desenvolveu, evoluiu esse processo revolucionário, né, do movimento de 1930. Se você gostou, não deixe de registrar o seu like, né, e divulgue o nosso canal de história com os seus amigos, parentes, familiares, conhecidos. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para receber as notificações sempre que for publicado um novo vídeo no nosso canal. Espero que você tenha gostado e que divulgue o nosso canal e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Até o próximo episódio da Revolução de 1930. Afinal, foi mesmo uma revolução ou terá sido um golpe de Estado? Até a próxima.